Eu sou o Edson Pinheiro, delegado de polícia, professor. Estamos dando início aqui ao nosso novo projeto, onde trabalharemos a desmistificação da sentença penal condenatória. Sentença é um ato do juiz que põe termo a uma fase de um processo. Ah, mas isso é muito técnico, né? Essa expressão é técnica, sim. Mas, simplificando, para todos vocês aí que me acompanham da área jurídica e fora da área jurídica, a sentença ele é um ato do juiz que encerra uma fase do processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? É aquela fase que vai desde um oferecimento da denúncia por um órgão de acusação até desenvolve-se em fases, né? Então você tem o primeiro momento onde o Ministério Público apresenta a sua proposição, seu pedido. Normalmente ele quer que alguém seja condenado pela prática de um crime. Posteriormente se desenvolve um procedimento ali, uma etapa de apresentação de uma justificativa. Na sequência são produzidas as provas, seja a escuta, prova documental, oitivas de testemunha, interrogatório do acusado, e ao final, com base em tudo isso que foi produzido dentro desse processo, o juiz aplica uma sentença, ele julga, é o ato judicial, é um ato do juiz que põe fim a essa fase toda. Então, começou com o oferecimento da denúncia, a atuação da defesa, juntada à produção de provas, ato do juiz, sentença. Neste momento que é prolatada a sentença, é uma decisão judicial. Mas isso significa que o processo acabou? Não. Por quê? Porque encerra-se com a sentença a atuação do juiz ali, desses atores da primeira fase, do Ministério Público enquanto promotor de justiça, da defesa na produção probatória e defesa do cliente e do juiz enquanto ele decide aquele ato. Só que o oferecimento de uma decisão, a aprovação de uma decisão judicial, ela pode ser benéfica para o acusado ou prejudicial. Ah, mas o que é ser benéfico ou prejudicial? Bom, em linha bem simples, se alguém for condenado e tiver que ir para a cadeia, penso que é prejudicial. Se alguém for absolvido e não for preso, isso é benéfico. E com essa decisão, abre-se a possibilidade de que as partes, acusação e defesa, apresentem recursos para modificar essa sentença, para modificar essa decisão. Então, encerrada a atuação do juiz, nasce dentro de um processo a possibilidade de que acusação e defesa ofereçam, deem início à fase recursal. E aí vocês já ouviram falar, poxa, fulano recorreu da decisão, o Ministério Público recorreu da decisão. E o que ele busca com essa decisão? Ele busca reformar essa decisão, ele busca desfazer aquele ato do juiz. Por quê? Porque aquele ato, segundo os entendimentos apresentados, eles são atos que apresentaram erro em procedendo, né? O erro em procedendo, que é um erro no procedimento, ou erro em judicando, que é um erro relacionado à justiça da decisão. Olha, essa decisão é injusta, os argumentos trazidos ali são injustos, não correspondem à verdade, não correspondem aos fatos. Então daí porque você tem essa possibilidade de apresentação de recursos. Então o primeiro recurso apresentado numa sentença, normalmente, é o recurso de apelação. Dentro dessa sistemática do primeiro grau aqui que a gente trouxe para vocês, que eu apresentei desde a denúncia até a sentença, as partes não satisfeitas com aquela decisão apresentam recursos de apelação. E aqui se inicia um dos momentos mais técnicos do processo. Por quê? Vocês vão trazer argumentos e argumentos técnicos embasados para que um grupo de desembargadores, seja uma turma ou uma câmara, desembargadores são os juízes de segundo grau, são aqueles juízes que ficam lá no Tribunal de Justiça, tá? No segundo grau de atuação. E vocês vão trazer argumentos para que esses desembargadores, que são juízes de carreira mais experientes, né? Eles têm mais tempo de carreira, foram promovidos a desembargadores, têm mais experiência, eles revisem aquela decisão. Falam, olha, será que o juiz atuou corretamente ou será que os argumentos que estão me trazendo aqui são plausíveis e isso permitiria uma modificação dessa decisão judicial. Então aqui que entra esse conhecimento técnico do operador de direito, do seu advogado ou do integrante do Ministério Público, para que ofereça traga essas informações e tente a modificação da decisão judicial. Então isso é uma sentença.
Ah, tá, e os desembargadores eles vão dar uma decisão. Sim, eles vão aplicar uma decisão colegiada. Ou seja, serão 3 desembargadores que apresentarão um ato jurídico chamado acórdão, que é uma compilação da decisão dos 3 desembargadores que votaram naquele caso, né? Então você tem o relator, né, que é o desembargador responsável por relatar aquele inquérito, o revisor e o terceiro desembargador que irá analisar os demais votos, e serão sempre, atente-se a isso, né, em número ímpar. Para quê? Para que se evite a ocorrência de empate. Terminada, dada essa decisão, significa que o processo acabou? Não. Da mesma forma que a primeira decisão judicial, a sentença, o acórdão também é passível de recursos. Por quê? Porque pode haver uma série de questões que não foram observadas, que foram trazidas, pode haver critérios, aqui extremamente técnicos, de violação da Constituição, e aí lhe permitiria manejar um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, ou também poderíamos falar aqui na violação da legislação, seja a lei penal, a lei processual penal, a lei penal especial, ou qualquer outra lei que foi trazida, foi informada, debatida, e que não foi observada pelos julgadores, permitindo a apresentação de um recurso especial para o STJ. Então aqui exige-se o conhecimento técnico aprofundado de direito constitucional, de direito processual penal, de direito penal, a fim de que se leve essas questões para essas cortes superiores analisarem o caso que lhes é apresentado. Ah, mas é fácil levar um recurso, não é só recorrer? Pessoal, não. Os recursos especial e extraordinário são os recursos que têm a maior taxa de rejeição. Por quê? Porque eles não observam os requisitos legais, que são os requisitos técnicos, né? Daí porque o profissional de direito tem que estar muito bem preparado para conhecer a legislação, conhecer a Constituição Federal, saber apresentar esses recursos, conhecer os regimentos internos dos tribunais, para que esse recurso seja admitido, né? Seja aceito nas cortes superiores e seja analisado o seu pedido. Olha aí como que é complexo nessa segunda fase aqui. Primeira fase é muito mais tranquila, porque nós lidamos diretamente com fatos, né? Então apresenta provas sobre fatos, produz-se provas sobre fatos, né? Posteriormente nós vamos trabalhar com técnicas. Ali a partir do acórdão dos desembargadores, né? O acórdão de segundo grau, nós vamos trabalhar com técnicas processuais e constitucionais, a fim de que seu recurso seja levado para essas cortes superiores e analisado. E qual que é a consequência da análise de uma decisão dessa? Muitas vezes ela é extremamente benéfica para aquele que recorreu. Por quê? Porque pode provocar, reconhecer uma nulidade processual. Imaginem vocês, todo esse trâmite leva um tempo. E quando isso chega nas cortes superiores, um ministro, através de uma decisão monocrática, de uma pessoa só, né? Ou através de um julgamento pela turma, ele reconheça que houve uma nulidade desde a primeira fase, ali, pouco depois do oferecimento da denúncia, ou que a forma de inquirição das testemunhas foi feita de forma errada, foi feita de forma que violou a legislação, violou o que a lei determina. Acontecendo isso, o que essa decisão faz? Ela faz com que o processo dê uma marcha ré, que esse processo volte do início, daquele momento lá atrás, ou seja, retorna, anula-se o processo e continua ou começa daquele ponto. Bom, e aí temos uma série de institutos de direito processual penal que devem ser levados em consideração. Se o réu estava preso com essa decisão, automaticamente ele vai ser colocado em liberdade, porque não é justo, legalmente falando, que alguém permaneça preso com um processo que violou a lei, que é um processo injusto ou um processo ilegal. Pode ser que, por conta da demora que acarretou esse julgamento, isso tenha dado causa ao que chama-se, dentro do direito penal, de prescrição, que é a impossibilidade de o Estado perseguir um crime pelo decurso do tempo. Imaginem vocês terem um processo em andamento aí nas costas de vocês durante 5, 10, 15, 20 anos, e o Estado não tomou uma solução, não tomou uma providência, não resolveu neste prazo. Então, por conta disso, né, e dentre outros motivos, óbvio, existe o Instituto da Prescrição, que acarreta a extinção da punibilidade, ou seja, esse procedimento, este crime não vai mais poder ser perseguido, dentre outros motivos, pela inércia do Estado, pela sua morosidade. Então, se o Estado é moroso,
não é justo que alguém seja punido por essa morosidade. E, eventualmente, pode haver a manutenção daquela decisão. E aí, pessoal, acaba-se as possibilidades, né? Decisão do recurso especial extraordinário. Vocês ainda têm alguns recursos ali que podem ser manejados especificamente para algumas situações, que são os agravos regimentais, os embargos de declaração ali, para tratar de alguns temas muito pontuais, muito específicos, e que podem ou não acarretar a mudança daquelas decisões. Então vejam vocês a importância do conhecimento e técnica processual para que seu caso não transite em julgado logo após a sentença ou logo após o acórdão, né? Vocês sempre têm aquela sobrevida, né? Aquela possibilidade de buscar o último suspiro e ver sua decisão, seu processo ser resolvido da melhor forma possível e com a melhor técnica processual que se espera desses julgadores.